que foi, amiga. Tá bom. Olá, o nosso grupo vai apresentar o trabalho à população em situação de rua, composto pelas integrantes Luana Portela, que sou eu, Thaís Pedrinho e Vilma Alves. É o trabalho para o módulo de segmentos sociais, participação e controle social. Trouxemos um pouquinho do perfil da população em situação de rua, né? Então, a população em situação de rua é uma população de múltiplas expressões, e aí possui algumas características em comum, podendo destacar, né? A falta de moradia, a pobreza, os laços familiares interrompidos. Então, alguns autores eles trazem, né, que a população ela está fora da grande indústria, mas elas exercem muitas vezes alguns trabalhos informais, né? Então podemos ver, né, e destacar como os catadores de materiais recicláveis, flanelinhas, entre outros. E também os autores trazem, né, que as pessoas que vivem elas vivem na rua, elas vivem por conta do que é a população que ela está ali, né, dentro da desigualdade social resultada por conta das relações sociais capitalistas que desenvolve a partir do eixo capital e trabalho. Na política nacional da população em situação de rua, tem o perfil dessa população, né, que foi levantado pela política, e aí nós trouxemos esses dados. Então, aparece que é a maioria, né? Homens, sendo 82%, mulheres 18%, a idade entre 25 e 44 anos, 53%, negros, 67%, e, e aí que possui parentes morando na cidade onde eles se encontram, né? Se encontram na rua, sendo 52%, e sobre o motivo que eles estão na rua, aparece como 36% são os problemas com álcool e drogas, o desemprego 30%, desavença com a família 29%, e aí aparece que 76% sempre viveram no município ou próximo do município que agora eles se encontram na rua. E aí, nós tentamos procurar, né, esse perfil do litoral, porém, nós apenas encontramos um trabalho de TCC de 2017, onde a autora, ela, ela fez o estágio dela no Centro Pop de Paranaguá, e aí lá ela realizou entrevista com 13 usuários do Centro Pop, e aí eles apontaram, né, segundo a pesquisa dela, aponta que a idade dessa população é entre 31 anos e 50, a maioria são homens oriundos da cidade de Paranaguá ou próximos, então se encontram entre eram da cidade de Paranaguá já, ou da cidade de Pernambuco, Antonina, Campinas, Campo Grande, Curitiba, Londrina e Morretes. E dentro do nosso seminário, nós fizemos um recorte para falar sobre as mulheres em situação de rua, entendendo que elas são segmento social, e elas são minoria que se encontra na rua. E aí, todos os trabalhos, eles nos apontam que as mulheres, elas sofrem violência na rua, né? Ou fora delas também, e relatam sempre alguma situação de violência física ou sexual, mas no decorrer das falas acabam aparecendo violências psicológicas, verbais e negligências, ou fatos de menor importância, mesmo que são responsáveis por um grande sofrimento dessas mulheres, né? E aí separamos algumas dissertações de serviço social que falam sobre as mulheres em situação de rua. A primeira dissertação que nós destacamos é a dissertação Vidas Privadas em Espaços Públicos, uma análise de violência contra a mulher moradora em Fortaleza, da Maria Elaine Rodrigues Alves. Ela é de 2013, e aí ela traz, né, dentro dessa pesquisa dela, ela procura analisar o significado para essas mulheres de estar em situação de rua e qual que é o sentido de viver nas ruas ali de Fortaleza para essas moradoras, e além de compreender como elas percebem essa frente do contexto de violência. E aí aparece, né, na fala das mulheres diversas falas
que elas entendem que viver na rua tem vários sentidos, né? Então é um processo de perca, de ganho, e elas carregam consigo sofrimentos e preconceitos, rompimentos familiares, não ali apenas no fato de já estar na rua, mas esse sofrimento ele vem além, sabe? Ele vem antes dela ter ido para a rua. E aí eu trouxe um trecho de uma das entrevistadas, que ela fala, questionei como era viver, como era ser mulher vivendo na rua. O que predominou em sua resposta foi o medo e a insegurança, fragilidade que fazem parte da sua experiência. Então, elas carregam eles consigo, todas, né? Sejam as que expressam na fala de uma forma clara ou direta, ou o que não, né? Mas elas sempre trazem essa parte de ter o medo por conta de toda a insegurança. E aí eu trouxe uma fala de uma das entrevistadas que ela fala que eu sempre fui assim, desde pequena me criaram para escutar, para fazer coisas dos meus irmãos, pais, ajudar a mãe, tanto que eu não tenho estudo. A gente tem que servir o homem, eu acho, é minha opinião, né? Então ela se autoafirma. Sofremos mais nas ruas, porque sofremos mais nas ruas, porque temos que fazer tudo para os homens, e por outro lado a gente ganha mais coisas, porque o povo tem pena de mulher na rua. E o povo pensa que a gente, mulher, o povo tem pena da gente, mulher e de criança. E isso é bom pra gente, nós conseguimos mais coisa por ser mulher na rua. Então ela traz que por ela estar ali naquele ser mulher e estar na rua tem um lado bom, né? Mas aí, em contrapartida, também tem outras falas, né? Uma outra mulher, ela traz, né? Que ser mulher na rua é muito humilhante. A violência é por toda parte. Um dia eu estava deitada quando vi, não pude fazer mais nada. Eu não pude fazer mais nada, senão eu morria. E quem disse que eu tô viva? Sobrevivo depois de tudo que eu já vivi. E o que mais me ajuda é as drogas e a fé. Então, ela traz, né? O que já foi falado em vários momentos sobre essa violência, né? Aí passo minha palavra. Bom, boa noite. A segunda dissertação que a gente vai apresentar é a da Florida Soares Bezerra. Ela deu o mestrado dela no 2018. O título é Nos Bares, na Lama, nos Lares, na Cama, uma análise ontológica da violência contra a mulher moradora de rua em Fortaleza. Eu trouxe um recorte do capítulo 3, que ela vai tratar especificamente da questão da violência, e ela traz 4 aspectos, né, para discorrer sobre o tema. Então, o primeiro é o papel da mulher na sociedade, o trabalho como categoria central do fenômeno da população em situação de rua, a perspectiva a partir da divisão sexual do trabalho e a questão da violência. Pode passar, Lu. Então, a respeito do papel da mulher, ela aponta que, sob o sustentáculo de natureza feminina, utilizado nos termos cristãos, as mulheres foram limitadas à maternidade e ao lar, de modo que a reprodução e a fragilidade seriam suas principais características. Então, é aquele papo que a gente já está acostumado, que a gente já conhece, né? Que a mulher ela foi feita para reproduzir, para atender às necessidades dos homens. Então, nesse sentido, a mulher, ela dentro da esfera reprodutiva, a mulher cumpriu um papel fundamental na organização da vida social, pensando nessa questão da reprodução. E por isso mesmo, o seu corpo sofria... Ai, meu Deus, gente, errei. O seu corpo, ele sofria repressões, por conta de ser apenas para reprodução, então tinha essas represálias do corpo feminino e ela é perseguida desde a Idade Média. Então a autora ela traz um recorte de como era a mulher, de como a mulher é tratada desde sempre por conta disso. Pode passar. A respeito do trabalho, aprender os determinantes históricos que constituem as mulheres em situação de rua na contemporaneidade perpassa a compreender, sobretudo, a inserção da mulher em uma sociedade que, à medida que a inclui de forma precarizada nos espaços formais de produção, também são as primeiras a serem excluídas do mercado de trabalho, posto o mesmo movimento de organização do capital. Então, a mulher ela está sempre à margem, ela está sempre vulnerável a perder o seu emprego. Quando, momentos de crise, elas são as primeiras a serem mandadas embora, por exemplo. E quando estão empregadas, estão com salários menores. E as mulheres em situação de rua, então, elas foram excluídas do mundo do mercado de trabalho
E a maioria dela é pobre, preta e parda, né? E são sujeitos à violência, herança do escravismo que sempre explorou essas mulheres. Pode passar. Então, as mulheres em situação de rua, por conta do desemprego, né? Então, as expressões do desemprego estrutural na vida delas carregam em si a herança histórico de expropriação das ferramentas de trabalho e de apropriação do corpo, de maneira que o capital constrói e desconstrói em movimento contínuo as possibilidades, as capacidades e as individualidades dessas sujeitas. A respeito da violência, pode passar, Lu. A instrumentalização do corpo feminino chega à realidade das mulheres em situação de rua, enquanto a violência de gênero conferida, seja pelas capacidades das novas demandas da esfera do trabalho, seja pela imposição da prostituição enquanto maneira de garantir a sobrevivência ou pelas trocas necessárias a fim de garantir a mínima segurança nas ruas. Então, a autora coloca que o corpo feminino é discriminado de maneira mecanizada, onde nessa carcaça não há um ser social construído de histórias, individualidades, consciência. Então, o corpo da mulher se torna uma ferramenta de sobrevivência para garantir as suas necessidades. E para muitas dessas mulheres, a rua já foi uma forma de se livrar de uma situação de violência doméstica. Então, elas naturalizam a violência. Pode passar. Um estudo ela vai trazer no trabalho dela que um estudo realizado em centros brasileiros de portos variados, incluindo todas as capitais em que foi traçado o perfil dos usuários de crack e similares em cenas de rua no Brasil, indicou que as mulheres em situação de rua estão inseridas em contextos de maior vulnerabilidade. Então, elas apresentam baixa escolaridade, histórico de violência sexual, uso concomitante e intenso de substâncias psicoativas, uso infrequente de preservativos, troca de sexo por dinheiro ou drogas. Então, o corpo delas acaba sendo um meio de sobrevivência para garantir, né, o mínimo, né, para garantir a sobrevivência. E ainda a respeito da violência, muitas delas acabam se relacionando com algum companheiro que protege ela dos outros homens, né, e das outras violências, mas isso não impede que ele cometa as violências contra ela, né? Então elas se sujeitam a uma proteção, entre muitas aspas, de outras violências, mas de um agressor específico. Boa noite. Então, a terceira dissertação tem o título de Experiência de Mulheres em Situação de Rua, uma análise interseccional, que é da Márcia Brito da Silva, é uma dissertação de 2019, e aí ela busca compreender os condicionantes que levam essas mulheres a viverem em situação de rua. Ela busca também analisar os implicamentos das categorias de gênero, classe, raça e sexualidade que atravessam essa experiência. Pode passar, Lu. Durante o texto, ela vai trazer que já se falava em tempos anteriores a esse sistema em que a gente vive, em uma população vivendo em situação de rua, só que nessa contemporaneidade, essa situação ela está inteiramente ligada a esse sistema que produz e reproduz essas relações sociais. Com essas relações sociais, também produz, aliás, características de exclusão, de pauperização também, e exclusão de pessoas que não se inserem, não conseguem se inserir de alguma forma nesse sistema do capital, né? Nessa vida de consumo. Ela traz também que a exclusão não é um problema do capitalismo, na verdade, isso é intencional, o próprio sistema produz para se manter, e aí, a partir do momento que produz pessoas fora do mercado de trabalho, que não consegue se inserir nesse sistema, utiliza dessas pessoas quando necessita, né, no momento oportuno. Ela traz que a modernidade ela ressignificou novas formas de exclusão, eliminando sujeitos desses espaços, e aí ela acaba justificando essa exclusão dessas pessoas através da meritocracia, que aí vem justificar e culpabilizar esse indivíduo de não estar inserido nesses espaços, e aí essa exclusão também, para além do econômico, se dá na cultura, na política
e na subjetividade do sujeito. Ela leva em consideração também que, falando da exclusão, a gente tem que levar em consideração as particularidades históricas de cada país. No Brasil, a gente tem uma exclusão e segregação, né, histórica de pretos, pobres, indígenas e dos trabalhadores rurais. Isso a gente pode perceber ainda hoje nos maiores índices de mortabilidade desses grupos, do desemprego, da moradia precária, que é dominante, né, nesses grupos. Ela traz também a minimização do Estado em decorrência da agenda neoliberal, que aí tende a reforçar e criar novas formas de miséria, a não inserir essas pessoas também no mundo do trabalho e fazer com que as políticas públicas sejam transferidas, né, para um outro setor da sociedade civil que fique responsável por ela. Há uma desresponsabilização do Estado, né? E aí ela traz também que esse sistema capitalista, ele cada vez mais precisa de menos pessoas para se reproduzir na sociedade civil. Isso faz com que há menos pessoas ingressando no mercado de trabalho, mais pessoas fora delas, né? E aí também tem um papel bem importante da própria tecnologia, né, na substituição dessas pessoas. Ela também traz a interseccionalidade, que ela busca o autor para dizer que a interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca explorar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcado, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas e estruturam as posições relativas às mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata de forma como ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento. Pode passar, Miriam. Sobre o âmbito da pesquisa, foi feito no Centro Pop de Jaboatão, do Jaguararapés, e aí teve 6 participantes que acessavam esses serviços que participaram também da pesquisa, né? Eu trouxe algumas delas. A Vitória, de 42 anos, mulher cisgênero e negra em situação de rua há 5 anos. Isso ela coloca como elemento fundamental na situação hoje, o uso abusivo de drogas. Temos a Fabiola, de 32 anos, mulher trans e negra em situação de rua há 2 anos, e aí ela coloca como elementos que contribuíram o uso da droga, o vínculo de conflito com a família, isso pela sua identidade de gênero, que não foi aceita. Pode passar, amigo. A Carolina, de 38 anos, mulher cisgênero branca, em situação de rua há 9 meses, ela conta que o fator que levou ela assim, a essa situação foi por violência doméstica. E aí, quando ela vai para a rua, ela também vivencia isso. Ela encontra um companheiro e, como a Vilma falou, como estratégia também de se proteger de outros homens, ela fica com esse companheiro, mas esse companheiro também acaba agredindo ela no seu dia a dia. A Bianca, de 25 anos, mulher trans, branca, em situação de rua há 1 ano e 8 meses, ela foi morar na rua por um conflito de tráfico na comunidade onde ela vivia. Ela relata que ela tinha uma casa, e aí um amigo dela, que sim, tinha uma vivência com o tráfico, acabou sendo assassinado na sua casa. E como ela presenciou isso, ela teve que sair e nunca mais voltar para essa comunidade para conseguir ter a vida. Pode mudar, amigo. Aí eu trouxe também alguns desses resultados que a autora vai trazer no texto. E aí ela separa por classe, por raça, gênero. E aí, quando classe, ela diz que o dado comum é que essas mulheres elas são oriundas de classes periféricas, majoritariamente são envolvidas com drogas, especialmente com crack, que ela vai estar relacionando também com uma relação de exclusão social no Brasil, né? Tendo em consideração que quem usa, em alguns dados, a gente pode observar que quem mais usa o crack no Brasil é a população negra.
Na condição de raça, o autor vai perceber, quando perguntado para os entrevistados se elas conseguem lembrar de alguma situação de discriminação, de racismo que vivenciaram, elas vão dizer que não lembram, não vivenciaram. E aí a autora vai relacionar isso com um racismo institucional, que faz com que elas vivam isso, mas não consigam perceber isso no dia a dia. Pode passar. Na condição de gênero, então, percebe-se um medo comum entre as mulheres. Entre as cisgêneros, é possível perceber que essa violência ela ocorre por pessoas conhecidas, em especial são os companheiros e são os familiares. E as mulheres trans, essas violências ocorrem por pessoas desconhecidas que ressaltam a transfobia, né? E aí, quando perguntado também sobre os atendimentos no Centro Pop, elas trazem necessidade de melhorias nos serviços, nos horários, né? Porque é um Centro Pop que funciona de tarde, de manhã, de tarde. Aí ela traz também a instalação de ambientes de descanso diurno e noturno. De noite ele não funciona, então faz com que essa população, essas mulheres, elas criem estratégias para dormir, para descansar de noite. Essas estratégias estão ligadas a uma negociação com comerciantes, para que elas consigam ficar naqueles locais enquanto o comércio fecha. Percebe-se também como estratégia de sobrevivência a própria prostituição. E aí elas também reivindicam a implantação de políticas de moradia, emprego, renda e profissionalização. Pode passar. Trouxe também algumas questões a respeito das políticas públicas para a população em situação de rua. Então, um ponto importante, né, um passo importante, foi a aprovação da Lei 11.258, em dezembro de 2005, que alterou o artigo 23 da Lei 8.742, de 93, e incorporou a LOAS a criação de programas de proteção social às pessoas em situação de rua no campo da assistência social. E o que reafirmou o dever do Estado com a proteção social aos cidadãos brasileiros que se encontram em situação de rua no Brasil. Pode passá-lo. Então, o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, em sua estrutura de gestão, explicita a perspectiva da integralidade da proteção nos diferentes setores do país. Assim, os serviços, programas e projetos de proteção social básica e especial devem ser organizados de modo a garantir a integralidade da proteção, considerando as seguranças socioassistenciais a serem afiançadas a famílias e indivíduos. Então, a perspectiva de se afiançar as seguranças socioassistenciais deverá nortear o trabalho social no SUAS com as pessoas em situação de rua. Então, da mesma forma que o atendimento é realizado para as outras pessoas, para as outras demandas, eles também têm que ser tem que ser a mesma perspectiva para as pessoas que estão nessa situação. Pode passar. Segundo a Política Nacional para a População em Situação de Rua, cabe à política de assistência social o desenvolvimento de serviços, programas e projetos para proporcionar o acesso das pessoas em situação de rua aos benefícios previdenciários e assistenciais e aos programas de transferências de renda na forma da legislação específica, criar meio de articulação entre o Sistema Único de Assistência Social e o Sistema Único de Saúde para qualificar a oferta dos serviços, adotar padrão básico de qualidade, segurança e conforto na estruturação e reestruturação dos serviços de apoio temporário, implementar centros de referência especializado para atendimento da população em situação de rua no âmbito da proteção social especial do Sistema Único de Assistência Social. E a resolução número 109, de novembro de 2009, efetivou a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais e estabeleceu parâmetros para a oferta de serviços socioassistenciais de proteção social especial de média e alta complexidade, direcionados a diversos públicos e que se enquadra também a população de rua. Então, nos serviços de média complexidade, nós temos o serviço especializado para pessoas e o serviço especializado de abordagem social. E nos serviços de alta complexidade, nós temos o acolhimento institucional, que é para indivíduos e famílias em situação de rua, e o acolhimento em república, que é para as pessoas que estão em saída, no processo de saída das ruas. Pode continuar.
esse ano, então, a gente teve uma situação com a professora Dalila Pedrini. Ela foi acusada de acobertar criminosos por defender sem teto em Itapema, Catarina. A mesma, ela foi numa situação que foi identificada que tinham pessoas na casa dela, e aí ela foi investigar, né? Ela foi questionar essas pessoas, e eram 2 catadores de materiais recicláveis. Ela acordou com eles, né, que poderiam ficar alguns dias até regularizar e regularizar a documentação deles, né, que estava em processo. Enquanto isso, poderiam ficar na casa realizando alguns serviços, né? E ainda ela colocou que era uma situação em que faltava água, luz em casa. E aí, quando ela foi retomar o contato com esses 2 catadores de materiais recicláveis, eles já haviam sido presos. E aí ela acabou sendo acusada pelo Conselho Municipal de Assistência Social de acobertar criminosos em sua casa. E aí ela não teve o direito ao contraditório, né? E aí ela acabou também perdendo... Ela acabou sendo suspensa também do Conselho Municipal. Nosso curso de serviço social, pode passar, amiga. Nosso curso de serviço social, bem como outros segmentos do serviço social, criaram moções de apoio, né, de solidariedade à professora Danila, que foi claramente um ataque político, né? E aí colocaram, então, que essa decisão de afastamento da conselheira professora Dalila traduz em um desconhecimento da função dos conselhos de direito, consiste em controle social sobre o Estado, na busca de garantir efetiva participação do setor civil, trabalhadores da política pública, usuários na gestão pública, a aplicação dos recursos na gestão paritária da política pública. No ano de 2012, o Cefes ele publicou uma carta, né, do Cefes Manifesta por conta de todos os crimes que estavam ocorrendo, né? Então, no dia 25 de fevereiro, o José Edson e Paulo César, eles foram incendiados enquanto dormia. 10 de março, outros homens em situação de rua, Ivando e Adriano, eles foram executados a tiros, e são fatos que ocorrem, né, pela população estar apenas por estar na rua, né, por conta de toda por conta de todas essas expressões, né, e por conta do Brasil ser um país que expressa o verdadeiro genocídio, né? Então tem essa abertura, né? E é o genocídio dos pobres e negros, né? E aí, diante disso, o Cefes ele publicou essa carta falando, né? Pedindo que expressando toda a solidariedade e que viver nas ruas não é uma opção individual. Então, homens e mulheres são levados a viver essas condições impostas pela sociedade, a classe organizada para defender a mercadoria e o mercado, e não a pessoa e a vida, né? Então, e também traz, né, sobre a importância do serviço social se colocar e de defender essa expressão, né, sendo uma expressão da questão social. Outro ponto que trouxemos, né, são 2 relatos de 2 moradoras em situação de rua, que são relatos do SP Invisível, que é uma página do Facebook e do Instagram, onde normalmente todos os dias tem publicações sobre algum morador em situação de rua. Normalmente são homens, né, por ser mais homens na rua, ter toda essa questão, né. E aí eu destaquei alguns trechinhos desses relatos, né. O primeiro é que, certo um dia, um macho aqui da rua me queria e eu disse não. Aí sabe o que ele fez? Se aproveitou de mim, roubou meus documentos, pegou meu dinheiro para comprar droga. E quando eu fui pedir meus documentos, ele ainda me agrediu, né? Então, mais uma vez, tem a questão da violência envolvida, né? E aí o outro relato é o mesmo homem que disse eu te amo quebrou a minha perna no meio da rua. Ele me deixou lá, jogado no meio da calçada. Já foram 2 cirurgias, mas eu acho que eu nunca mais vou ser a mesma. Então, são esses relatos para a gente pensar um pouquinho, né, sobre essas situações. E encerramos. Obrigada.